22 Witch Online Capítulo 686 Exército do Stronglord. Isaac estava no topo de um arranha-céu, cercado por um mar de prédios quebrados e chamas. As palavras ditas por Bela estavam tocando em sua mente enquanto ele se certificava de que Snowstar fosse evacuado adequadamente sem ninguém lá. No entanto, naquele momento, ele sentiu duas almas mortas se abraçando e ambas pareciam estranhamente familiares. Isaac ativou seus olhos divinos e olhou para as almas mortas. Ele os reconheceu como Rachel e Tom. Bela fez isso também. Ele fez uma careta de dor e segurou o peito enquanto sentia seu coração batendo. Ele se perguntou se poderia fazer mais duas ressurreições antes de sucumbir. Vamos lá, isso é apenas dor física. Você sofreu muito mais. Os olhos de Isaac brilharam em um brilho verde brilhante enquanto duas almas mortas lentamente começaram a retornar da vida após a morte. As duas poças de sangue começaram a se tornar duas figuras de aparência humana. O cachorro começou a latir alto enquanto balançava o rabo. Os dois humanos cobertos de sangue logo começaram a ter carne com cabelos brotando de seus couros cabeludos e características se tornando mais reais. Não demorou muito para Rachel e Tom retornarem às suas formas humanas, com todas as memórias das últimas horas completamente apagadas. Aconteceu com Maxwell também, pois era impossível voltar a viver sem alguns efeitos colaterais. As pernas de Isaac fraquejaram quando seu coração começou a acelerar. Era como se uma mão invisível apertasse. Ah! Isaac mal conseguia respirar quando caiu no chão, com o suor frio encharcando seu corpo e uma dor sem fim inundando seu corpo. Esse era o tipo de dor que não podia ser removida pela velocidade de cura. Veio de sua habilidade e foi sua punição, com a qual ele teve que lidar naturalmente. Eu preciso de um lugar para descansar. Naquele momento, ele estava apenas pensando nas palavras de Bela, então pensou em Stronglord. Seus olhos divinos olharam o mundo inteiro até encontrar o lugar atual de Locke Stronglord. Ele estava em Springland, em sua própria propriedade que conseguiu comprar com sua fortuna sem fim. Isaac lutou para ficar de pé, então ativou o Explorer of Life e desapareceu de Winterland. A oeste de Springland, uma bela vila com vasto jardim florido e belas estátuas de arbustos, ficava no meio da floresta circundante com um portão e longo muro cercando a propriedade. Uma estrada solitária e bem cuidada levava do portão até a cidade mais próxima, que estava em chamas e em ruínas depois que os demônios atacaram. Milhares de soldados Stronglords se reuniram no quintal, fazendo seu treinamento habitual enquanto se preparavam para o inevitável ataque de demônios. Eles eram o exército mais forte em todo o Reino do Verão, o exército Stronglord, que conquistou centenas de países e conseguiu construir um império chamado Império Stronglord. Seus membros eram de primeira linha e superaram os limites dos limites humanos comuns. Todos eles estavam acima do nível 500, enquanto seu líder, Locke Stronglord, era o humano mais forte da nova geração. No escritório do quarto andar, Locke Stronglord estava ocupado tentando usar seu celular, que recebeu do governo para fins de comunicação. Eles perceberam o poder que Locke possuía e o poder de seu exército, que poderia triunfar sobre qualquer exército da humanidade. Como essa estranha caixa funciona? Ele resmungou irritado porque ninguém do lado do governo ensinou a usar isso. Quando ele estava pronto para jogá-lo fora, uma luz verde radiante apareceu perto do teto, logo revelando um homem de rosto pálido, que caiu no chão de cabeça. Locke levantou-se de um salto e pegou um revólver na gaveta. Depois de empurrar o martelo para baixo e girar o cilindro, ele se aproximou do homem caído e usou a perna para virá-lo. Então, um rosto estranhamente bonito apareceu em sua visão, mas ele sentiu como se já o tivesse visto antes. Quem é você e de onde você veio? Locke apontou o revólver para Isaac com o dedo acariciando o gatilho. Eu. Wright. Isaac tossiu suas palavras e apertou o peito em agonia. Espectro. Locke então se lembrou de um rosto lindo e delicado que tinha cabelos brancos igualmente lindos. Legado portador da peste branca. Ele abaixou o revólver, empurrou o martelo para cima e guardou-o no coldre.
Ele então se ajoelhou ao lado de Isaac e viu a imensa dor que ele sentia. O que aconteceu? Preciso descansar. Isaac agarrou o braço de Loki enquanto falava com os dentes cerrados. Não diga a ninguém. Estou aqui. É melhor você responder minhas perguntas depois. Loki suspirou e carregou Isaac para o sofá. Então, ele fechou as cortinas, fechou as luzes e sentou-se atrás de sua mesa enquanto olhava para Isaac com a testa franzida. Ele então verificou o celular e o fechou antes de jogá-lo dentro da gaveta. Quando a batalha em Snow terminou, Isaac encontrou Loki mais uma vez. A guerra em Paradise estava furiosa. Não deixe eles entrar. Os deuses gritaram enquanto os demônios saltavam das naves espaciais, mas logo foram abatidos por tiros certeiros de atiradores. No entanto, o céu não era o único lugar onde os demônios tentavam atacar. Todo o paraíso branco foi cercado enquanto demônios avançavam pelos portões, sobre as cataratas e do subsolo. Todos os Shinebreakers e Angeus entraram na luta enquanto tentavam derrubar o exército interminável de demônios. Mammon estava lutando contra Nyx. A batalha deles abalou a terra. De vez em quando, o céu mudava de azul para escuro quando a noite aparecia do nada. A batalha permaneceu em passe até agora por causa da estranha habilidade de Mammon de espalhar produtos químicos para fora de seu corpo. Os produtos químicos eram tóxicos e mesmo inalá-los levemente mataria uma pessoa instantaneamente. Nyx tinha que garantir que os produtos químicos não entrassem no paraíso branco, porque até os deuses morreriam ou ficariam paralisados. A alguma distância, a luta de Belpegor e Eros foi um pouco mais calma, pois eles não eram lutadores físicos. Eros atirava suas flechas de amor enquanto Belpegor continuava falando, e toda vez que ele falava, as flechas de amor mudavam de direção e erravam seu corpo. A habilidade de Belpegor era dominante e, com sua voz, ele podia comandar todos para fazer o que quisesse. Certa vez, ele conseguiu fazer Eros atirar flechas de amor em direção a Nyx, mas elas foram bloqueadas pela deusa da noite, e daí em diante, ele não conseguiu levar Eros ao seu comando. Eros descobriu que só poderia comandar os outros se eles ouvissem. Então ele bloqueou os ouvidos e, até agora, funcionou. Mas as habilidades de Belpegor eram estranhas e podem não ser o que parecem à primeira vista. Witch Online capítulo 687 Silenciando o mundo. Swing, 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 passarinho dentro de um avião particular. Loki cantou baixinho enquanto chutava as pernas para frente e para trás. A alguns assentos de distância, Arthur estava sentado sozinho enquanto olhava pela janela para as nuvens que passavam. Ele se juntou à equipe de Loki para caçar um Lorde Demônio chamado Garmagelo. Eles o rastrearam até uma cidade remota, que havia evacuado várias horas atrás, mas ainda havia alguns teimosos que ficaram para trás. Garmagelo e seu exército de demônios planejaram rastrear os cidadãos evacuados, matá-los e se mudar para outra cidade. Eles continuariam repetindo até que alguém viesse detê-los. Arthur olhou de soslaio para Loki e se perguntou, ele é o dono de Fenrir? Eu ouvi histórias sobre aquele lobo demoníaco louco, que é forte o suficiente para trazer medo a Odin. Ouvi dizer que Loki não é forte, mas complicado. Eu nunca teria esperado que ele fosse o dono de Fenrir. Estamos de olho em um navio inimigo. O piloto do avião particular gritou quando uma frota de navios apareceu à distância. Os demônios ainda não haviam chegado à sua primeira cidade. Arthur olhou pela janela e disse, não os deixaremos chegar perto de nenhuma civilização. Vamos derrubá-los. No estômago do avião, vários mísseis saíram de canhões quadrados e cruzaram a distância entre o avião e os demônios. Estrondo. O primeiro míssil explodiu uma vez, roçando a parte de trás da primeira nave demoníaca. A estranha nave, com a forma de um OVNI genérico, começou a descer em espiral até o chão. O impacto da explosão não incomodou o resto das naves. Os canhões dispararam mais mísseis, mas desta vez, as naves demoníacas se esquivaram fazendo movimentos que poderiam ser classificados como desafiando a gravidade. Zwoosh! A porta da primeira nave demoníaca se abriu. Então,
Um demônio saltou para fora do navio com o punho cerrado e o puxou para trás. Ele era Garmagelo e estava pulando direto para eles com a intenção de destruir o avião. Claro. Todo o corpo de Arthur brilhava intensamente e logo todo o avião estava tão brilhante quanto o sol. Todos dentro do avião não foram afetados pela luz, mas todos os demônios foram, principalmente Garmagelo. Arg! Garmagelo cobriu os olhos e voou direto pela asa direita do avião, separando-a do resto do avião. O piloto perdeu o controle do avião e começou a girar fora de controle. No entanto, antes de cair, o avião colidiu com o resto das naves demoníacas, fazendo com que todas caíssem. Colidir. O avião colidiu com uma colina de neve e arrastou-se pela terra de neve sem fim enquanto batia em árvores, rochas e colinas. Depois que a segunda asa foi quebrada, o avião parou dolorosamente com o rosto do piloto sangrando muito. Todos lá dentro pareciam bem, exceto o único mortal, o piloto. As naves demoníacas conseguiram pousar com segurança no solo, mas não puderam voar novamente porque as naves estavam soltando fumaça. Garmagelo caiu no chão, causando uma enorme cratera ao seu redor. Saia do navio, rápido! Arthur gritou enquanto abria um buraco na lateral do avião e saltava. Ele foi seguido pelos deuses, que se juntaram a esse esforço. Loki despreocupadamente ajudou o piloto a sair do avião e o deitou no chão nevado, a cerca de 50 metros do avião caído. Loki, o que devemos fazer? Arthur perguntou ao líder, enquanto o resto dos deuses esperava por ordens. Todos eles tinham seus próprios egos e orgulhos, mas sabiam que precisavam jogá-los fora para sobreviver. Nenhuma coisa. Loki disse. Nada. Arthur ficou atordoado. Sim, não há nada que tenhamos que fazer. Estamos aqui apenas como tratadores do zoológico, então descanse e espere nossa vez de fazer nosso trabalho. Loki bateu na neve da casca caída e se sentou. Arthur e o resto dos deuses pareciam surpresos. O deus trapaceiro parecia muito pouco confiável agora. Arthur franziu a testa e esperou que Loki soubesse o que estava fazendo. Crocante, crocante. Então, todos ficaram tensos quando o som da neve sendo pisada reverberou à distância. Garmagelo e centenas de demônios apareceram das profundezas da floresta de neve e os cercaram. Arthur e o resto dos deuses assumiram suas posições de luta enquanto Loki estava sentado com uma bola de neve na mão. Nós aceitamos sua rendição. Garmagelo disse enquanto se aproximava deles com um grande impulso. Arthur e os deuses se sentiram impotentes. Ajoelhe-se, deixe os demônios algemá-lo, e todos vocês devem manter suas vidas. O Lorde Demônio afirmou. Arthur cerrou os dentes e uma pequena partícula de luz apareceu em sua palma. Arthur, não. Mas então, a voz de Loki ecoou em seus ouvidos. Ele não gosta de luz. Não o faça mirar em você. Quem? Arthur franziu a testa e fez a luz desaparecer. Você é o líder? Garmagelo virou-se para o deus de aparência preguiçosa. Seu líder já se rendeu. Por que se preocupar em lutar quando posso matar cada um de vocês com um ataque? Loki coçou o cabelo e abaixou a cabeça para olhar para o chão. Parecia que ele realmente havia desistido e se rendeu. Os deuses se sentiram desesperados e amaldiçoaram Loki dentro de suas mentes. No entanto, Loki sentiu tremores sob seus pés. Os tremores estavam se aproximando cada vez mais. Seus lábios se curvaram para cima. Finalmente acordou, hein? Chega dessa bobagem. A aura de Garmagelo aumentou e parecia um enorme gigante, que alcançou os céus. Apareceu atrás dele com uma aura poderosa o suficiente para sufocar a todos. Arthur e os deuses caíram de joelhos enquanto seus ombros pareciam imensamente pesados. A casca da árvore abaixo de Loki rachou e o forçou a cair de nádegas. No entanto, isso atraiu a atenção de certa criatura. Estrondo. O chão rachou e tremeu como se tivesse sido atingido por um enorme terremoto. As montanhas próximas desmoronaram. As árvores foram arrancadas do solo e até os céus tremeram. O que é isto? Garmagelo teve problemas para ficar de pé enquanto o mundo inteiro tremia ao seu redor. Parecia que o mundo estava desabando e ele estava no centro disso.
Por fim, um único uivo silenciou o mundo. Oh! Witch Online capítulo 688. A criatura mais forte, Fenrir o Deus matando o lobo. Um lobo de pelo preto saltou pelo chão rachado e imediatamente escureceu o céu com seu pelo preto como breu. O lobo era tão grande quanto a montanha mais alta, tão longo quanto a cidade mais populosa e poderoso o suficiente para fazer até os deuses sentirem medo. Que diabos é essa besta? Garmagelo cambaleou para trás quando a pata do lobo estava a apenas 10 metros de distância, mas parecia que estava bem na frente dele. Mesmo ao inclinar a cabeça para trás, ele não conseguia ver a cabeça do enorme lobo. Esta foi a primeira vez que ele se sentiu tão pequeno. Arthur e os deuses ficaram atordoados e não conseguiam compreender a enorme altura do lobo. Devemos ir embora. Loki lentamente se afastou do enorme lobo. Agora mesmo, a menos que você queira morrer. E quanto aos demônios? Arthur perguntou enquanto lentamente se afastava do lobo. Este garotão adora o sabor dos demônios. Loki disse com uma contração de seu lábio. É assim que ele foi programado desde o nascimento. Programador? Arthur olhou para ele de forma estranha e rapidamente seguiu Loki com os deuses a reboque. Eles saíram sem serem notados pelos demônios. Eles saíram por um vale e se reuniram no sopé de uma montanha, que ainda era pequeno o suficiente para esconder o enorme lobo, cuja cabeça estava acima das nuvens. O que você quis dizer com programação? Arthur perguntou enquanto eles estavam escondidos atrás da montanha. Fenrir foi programado para lutar contra demônios. Loki disse. Ele nasceu como resultado de um experimento iniciado pelos deuses primordiais. Eles estavam desesperados para encontrar uma maneira de garantir que os demônios não vencessem. Então, eles experimentaram diferentes criaturas mutantes que foram contaminadas pela dimensão Spawn. Houve apenas um experimento bem-sucedido e esse foi o lobo negro, Fenrir. Loki suspirou ao se lembrar do cachorrinho Fenrir, que na verdade era seu animal de estimação, mas foi levado por Odin para aquele experimento. Eles programaram sua mente para se concentrar apenas em destruir demônios, não importa o custo. Um ano antes do lançamento de Witch Online, eles enviaram Fenrir para cá. Espere. Você quer dizer que Fenrir está aqui há vários anos e passou despercebido? Arthur ficou surpreso porque não havia como alguém como Fenrir passar despercebido nem por um dia. Sim, mas no subsolo. Loki apontou para o chão. A razão pela qual fui enviado aqui é porque sou o único que pode controlar Fenrir. Os deuses dizem que foi porque eu tinha uma conexão com ele antes de ele se tornar uma criatura de destruição. Quão forte Fenrir é realmente? Arthur perguntou e sentiu o suor frio encharcando suas costas. Forte. Não é uma palavra que possa ser usada contra ele. Ele é além de forte. Loki olhou para o céu escuro. Ele é a criatura mais forte por uma ampla margem. Mesmo o dragão destruidor do mundo, Drakelion, é apenas uma mera poeira na frente dele. Arthur e os outros deuses engoliram em seco. Eles estavam a apenas alguns quilômetros de distância de Fenrir e debateram se aquela distância era grande o suficiente. Garmagel vacilou sob a enorme pressão. Ele nunca havia sentido esse tipo de pressão antes, nem mesmo dos reis demônios que eram como deuses para ele. Puta merda, ele é só a porra de um cachorro. Ele gritou e estendeu a mão em direção ao corpo de pelo preto de Fenrir. Puxar. A habilidade de Garmagelo, Gravity, permite que ele puxe e empurre as coisas para longe dele. A força da gravidade agarrou o pelo de Fenrir, como uma mão invisível, e começou a puxar o enorme lobo para o chão. Por fim, a enorme pupila de Fenrir acima das nuvens virou-se para o chão enquanto seu enorme corpo caía para o lado. Grrr. Um único grunhido trouxe arrepios à pele de todos. Fenrir se estabilizou colocando a pata mais fundo no chão, o que causou uma onda de choque que forçou os demônios a se levantarem. Até Garmagelo teve dificuldade em ficar de pé. Fenrir arranhou o chão, causando fendas de quilômetros de comprimento no meio do vale de neve. A neve soprava quando as fortes brisas do vento assaltavam a terra. Fenrir lentamente abriu a boca, revelando duas presas enormes. Então, um rugido alto escapou de sua boca.
Rá. Rachadura. O solo rachou e uma enorme cratera de 1 quilômetro de largura apareceu por causa do único rugido. O exército de demônios foi esmagado como panquecas, seu sangue carmesim desaparecendo pelo vento. Garmagelo tossiu sangue ao cair no chão enquanto sentia como se o universo inteiro estivesse caindo sobre ele. Isto é ridículo. Ele gritou enquanto tossia sangue constantemente. Fenrir levantou lentamente sua enorme pata de 2 quilômetros de largura e a esmagou em Garmagelo. Rachadura. O chão explodiu quando a pata atingiu o chão, bem onde Garmagelo estava. Fenrir adicionou mais peso à palma da mão e ficou parado. No entanto, então sua pata estava lentamente sendo levantada por um poder invisível. Ah! Garmagelo gritou enquanto parecia abatido com todo o corpo manchado de sangue carmesim. Ele estava usando seu impulso de gravidade até o limite e conseguiu levantar a pata de Fenrir o suficiente para escapar. Ele rapidamente saltou para fora do caminho antes que a pata caísse de volta no chão. Quando a pata caiu de volta ao chão, o chão explodiu e enviou uma onda de choque poderosa o suficiente para enviar Garmagelo voando para longe. Isto é ridículo. Eu preciso informar os 6 demônios, para que possamos trabalhar juntos para matar esta besta. Ele pensou ansiosamente antes de cair de volta no chão. Ele nunca havia sofrido tanto dano antes. Quando ele chegou ao mundo do branco com seu meio avatar, ele pensou que matar todos os deuses seria moleza, pois ele já havia travado uma boa luta apenas com seu meio avatar fraco. Mas eles se mostraram mais difíceis de matar, e agora apareceu uma criatura gigante, que talvez fosse a criatura mais forte que ele já tinha visto. Garmagelo levantou-se dolorosamente e decidiu escapar. No entanto, ele sentiu como se estivesse sendo encarado por Deus. A enorme cabeça de Fenrir desceu do céu enquanto dobrava as costas. Sua enorme pupila vertical olhava diretamente para Garmagelo. O olho sozinho era maior do que uma montanha comum. E isto? Garmagelo engoliu em seco e ouviu Fenrir rosnar. Quando a enorme besta exalou, o vento fez Garmagelo se chocar contra uma montanha. Então, Fenrir novamente abriu sua boca e uma enorme luz azul apareceu no fundo de sua garganta. Fenrir estava prestes a lançar seu ataque. Witch Online capítulo 689 Senhor Caído. A luz azul engolfou o céu e a terra. Todos sabiam que Fenrir estava prestes a lançar seu ataque. Fenrir, não. Então, a voz de Loki ecoou a vários quilômetros de distância. Arthur e o resto dos deuses olharam perplexos para o deus trapaceiro. Loki parecia severo quando falou com o enorme lobo, como se estivesse falando com seu animal de estimação. Para surpresa de todos, a luz azul desapareceu lentamente quando Fenrir parou seu ataque. A pressão também desapareceu e a atmosfera ficou surpreendentemente calma. No entanto, Garmagelo estava longe de ser calmo. Ele sabia que se o enorme vira-lata disparasse seu ataque, ele teria morrido 1000 vezes. Inferno, talvez até todo o planeta das 4 estações, e todos lá teriam morrido. Todo aquele poder possuído por um maldito cão de caça. Garmagelo tremia em suas botas. Eles estão loucos para deixar alguém assim ficar aqui. Eles não têm medo de que esse vira-lata um dia acorde mal-humorado e mate todo mundo. Porque eles estão arriscando tudo. Por causa de nós? Garmagelo ficou realmente perplexo com a estratégia maluca de seus inimigos. Ele imediatamente soube que Fenrir poderia ser seu triunfo final, e surpreendeu que eles usaram para se livrar dele. Certo, aquela voz. Garmagelo ouviu uma voz e por algum motivo, aquela pessoa conseguiu controlar o enorme vira-lata. Existe alguém que pode controlar essa besta. Isso lhe deu uma ideia muito tortuosa. E se eu sequestrar essa pessoa, deixar o rei Belpegor e o rei Asmodeus controlarem suas mentes, e torná-lo leal a nós? Teríamos outro deus do nosso lado e também esta criatura de pelo preto. A respiração de Garmagelo acelerou um pouco porque esta era uma chance para ele subir na classificação. Ele estava cansado de ser o Lorde Demônio do 7º céu, pois acreditava que sua força estava entre os 3 primeiros. No entanto, suas realizações foram medíocres na melhor das hipóteses, e ele nunca havia derrotado alguém verdadeiramente forte.
Os reis demônios disseram a ele para enviar seu avatar para testar os deuses porque eles acreditavam que ele era o senhor mais fraco e seria um bom momento para testar até onde sua força chega contra seu membro mais fraco. Isso insultou Garmagelo, e ele tentou provar seu valor derrotando os deuses apenas com seu avatar, mas foi inútil. Isso não ajudou a fazê-lo parecer melhor e, por causa dessa perda, seu status de Lorde Demônio do Sétimo Céu foi quase cimentado para ficar para sempre. Somos a novelfu.net. Encontre-nos no Google, mas esta foi uma chance de provar seu valor. Isso pode mudar o rumo da guerra e garantir a vitória deles. Os lábios de Garmagelo se curvaram em um sorriso. Mas então, uma grande sombra envolveu ele e a área ao seu redor. Então, grandes dentes o cercaram e, então, tudo ficou escuro. A visão de Garmagelo continuou girando enquanto ele se sentia em um túnel. Ele estava constantemente caindo até cair em uma poça de água extremamente quente. O cheiro era terrível e havia pedaços de terra derretendo na água. O que diabos aconteceu? Ele ansiosamente olhou em volta e viu paredes ensanguentadas e viscosas. Ele percebeu onde estava. Ele estava dentro do estômago de Fenrir. Ele parou de se concentrar na enorme criatura por um momento, e Fenrir surpreendentemente aproveitou e o engoliu. Garmagelo sentiu-se irritado e humilhado. Ele se levantou da água escaldante e decidiu destruir Fenrir por dentro. Puxe e empurre, destruidor de gravidade. Garmagelo cerrou os dois punhos, bateu um contra o outro e levou sua habilidade ao limite. As habilidades de puxar e empurrar foram ativadas e a gravidade começou a ficar esticada. As paredes do estômago estavam sendo puxadas e empurradas ao mesmo tempo. Isso causou um grande estrago na carne de Fenrir. Oh! Fenrir e voltou em direção ao céu e nuvens escuras começaram a se acumular acima. Então, a luz azul reapareceu, mas desta vez, a luz começou a descer para o estômago. A luz azul engolfou todos os cantos do corpo de Fenrir até finalmente chegar ao estômago. Garmagelo estava assustado e não conseguia falar mais nada enquanto a luz azul reduzia a cinzas. A boca e os olhos de Fenrir brilhavam em uma luz azulada brilhante, quase parecendo uma enorme lanterna. Durou vários minutos, até que a luz desapareceu e as nuvens escuras desapareceram. Oh! Fenrir soltou outro uivo ensurdecedor, e desta vez foi um uivo de vitória. Loki, Arthur e o resto observaram enquanto Fenrir parava de uivar e voltava para o subterrâneo. O chão tremeu como se um terremoto os tivesse atingido até que o cachorro de pelo preto estivesse fundo o suficiente. Arthur e os deuses ainda não conseguiam acreditar. Um dos loucos e fortes Demon Lords morreu assim, mas Loki não ficou tão impressionado. Ele esperava que isso acontecesse. Vamos. Onde? Arthur perguntou quando Loki começou a se afastar. Para a caça ao Lorde Demônio. Loki disse com as mãos enfiadas nos bolsos. Precisamos acabar com pelo menos 3 antes que King os descubra. Então, continue. Lúcifer estava sentado sozinho em seu quarto, imerso em um tanque de pensamento. As naves demoníacas continuaram voando pela janela, em direção ao Fosse Azons, pois foram chamadas por reforços. A maior parte do exército demoníaco já havia sido mobilizada para o Paraíso Branco e era vista claramente de cima. Um mar de demônios e seus inimigos estava por toda parte, tanto no Paraíso Branco quanto fora dele. As lutas aconteciam em todos os lugares. Os reis demônios também estavam ocupados em seus próprios aspectos. Lúcifer não parecia se importar com o que estava acontecendo fora desta sala. Belpegor estava lutando contra Eros, Mamon contra Anix, Beelzebu estava supervisionando o exército de fora do Fosse Azons. Satanás estava morto. Leviatã havia chegado ao Paraíso Branco e lutava contra Urano. A localização atual de Asmodeus era desconhecida. Lúcifer lentamente abriu os olhos e então a porta se abriu, revelando um Asmodeus de aparência abatida. Lúcifer, eu tenho algo terrível para ti. Lúcifer levantou a mão, impedindo de dizer qualquer outra coisa. Eu já sei. É? Asmodeus ficou perplexo. Você lutou contra a pessoa que ressuscitou o mundo do branco,
E ele também deve ter encontrado Satanás nas 4 estações, certo? Sei como você. Não é tão difícil depois que pensei mais. Lúcifer estava sentado de pernas cruzadas, como um antigo mestre. Satanás deve estar morto. Essa pessoa também é incrivelmente forte, e você escapou com sorte. Asmodeus queria refutar, mas não conseguia abrir a boca. Witch Online capítulo 690. O exército se reuniu. Você pode sair agora. Lúcifer acenou com a mão. Nada do que você disser fará diferença. Asmodeus cerrou os dentes e saiu, enquanto aumentava o peso de seus passos. Lúcifer esperou até que a porta se fechasse e imediatamente se levantou e caminhou em direção à janela. Nesse ritmo, vamos perder. Um de nós já está morto e o Erebus acabou sendo inútil. A possibilidade atual de vitória é de 45%, talvez 30% considerando que eles podem não ter mostrado todo o seu poder ainda. Em vez disso, tenho que fazer isso 100%, mas como? Lúcifer olhou para o vasto mar de estrelas e teve uma ideia. Sim. Os deuses definitivamente têm inimigos, que gostam de ver o mundo queimar. Eu só tenho que encontrá-los e forçá-los a nos ajudar. Hugo. Isaac desmoronou quando uma forte dor de cabeça o acordou. Ele apertou os olhos e olhou ao redor do quarto escuro em confusão. Logo ele se lembrou de onde estava e a dor de cabeça desapareceu lentamente. Ah, você está acordado? Locke desviou o olhar do laptop, que ele tentou ligar nas últimas 3 horas sem sucesso. Ele sentiu que a nova tecnologia que havia encontrado estava amaldiçoada. Isaac olhou para o homem bonito e coçou o cabelo. Sim, obrigado. Locke assentiu e perguntou, posso saber por que você veio aqui? Não sei. Minha mente estava em frangalhos, sabe? Isaac levantou-se e sentiu-se muito melhor do que antes. Toda a sua dor havia desaparecido. Você deve ter algum motivo para estar aqui, certo? Locke perguntou. Isaac encolheu os ombros e caminhou até a varanda. Ele viu o exército Stronglord treinando incansavelmente. Locke caminhou até ele e encostou-se na grade. Você não deveria estar lutando nessa guerra. Você não deveria. Isaac perguntou de volta. Locke riu. Sim, Apolo me convocou lá. Apolo. Por que você não foi lá? Isaac lembrou-se da estátua no Palácio Real do Stronglord e pensou que era de fato a estátua de Apolo. Não quero que meus homens morram. Locke disse com uma expressão pesada. É uma batalha entre deuses e não é um lugar onde os mortais podem fazer qualquer coisa. Não é verdade. Disse Isaac. Os mortais estão em uma posição-chave para vencer esta guerra. Os demônios são perigosos porque são muitos. É mais perigoso ter milhões de demônios vagando por aí ou 7 demônios poderosos? Essa é uma pergunta difícil. Locke riu. Milhões de demônios mais fracos ainda estão acima da força do nível humano, enquanto esses 7 demônios poderosos estão acima dos deuses. Sim, humanos não podem lutar nem mesmo contra demônios comuns, muito menos contra aqueles demônios poderosos. Então, se eles não podem vencer de qualquer maneira, não seria melhor ter apenas 7? Isso faz sentido de uma forma muito perturbadora. Locke suspirou e balançou a cabeça. Estou pronto para ir para a guerra. Eu não me importo, mas cada homem aqui tem uma família que conta com sua proteção. Você perguntou a eles? Isaac virou-se para Locke. Deixe que eles decidam. Você acha que eles estão treinando até o anoitecer para ficarem protegidos atrás das paredes? Não, eles desejam batalha e vitória. Locke ficou pensativo e olhou para os soldados gritando, que treinavam uns com os outros para se tornarem versões melhores e mais fortes de si mesmos. Tudo bem, espere um segundo. Ele se virou, saiu da varanda e do quarto. Isaac encostou-se na grade e observou enquanto Locke entrava no quintal e todos os soldados de repente começaram a bater continência. Locke reuniu todos e começou seu discurso, o que fez o coração de todos disparar de emoção. Os soldados ouviram atentamente e todos eles tomaram suas decisões dias atrás, desde que foram evacuados do Orlovitch. Todos sabiam que uma grande batalha se aproximava e estavam prontos para ela. Eles sacaram suas armas,
Apontaram para o céu que escurecia e gritaram em uníssono. É claro. Somos Loki observou a cena emocionado e disse a todos para se prepararem para a partida. Ele então voltou para a vila, foi até o arsenal onde estava sua armadura dourada, vestiu-a e voltou para o quarto parecendo um herói valente. Vejo que eles tomaram sua decisão. Isaac se virou com um pequeno sorriso. Loki segurou o punho de sua espada e assentiu. Sim, você se atreve a se juntar a nós na batalha final? Claro, por que não? Isaac sorriu. O arsenal está no porão, se você precisar de uma armadura. Não há necessidade. Isaac balançou a cabeça e saiu da varanda com os músculos salientes. Não preciso de equipamento mortal. Loki sorriu e então ouviu passos apressados vindos do corredor. Uma bela mulher com uma expressão abatida apareceu com um olhar angustiado. Loki, o que quer dizer com você vai para a batalha? Você disse que ficaria aqui. Quem então nos protegerá? E se esses demônios vierem aqui? Ela era a imperatriz do Império Stronglord. Loki apertou as tiras de sua armadura e disse: vou deixar para trás um grupo de 100 soldados para garantir que todos vocês fiquem seguros. Apenas 100? A imperatriz gritou. Já existe um exército inteiro no campo de batalha. Você não pode deixar metade pelo menos. Todo homem conta. Loki gritou e acenou com a mão. Saiam, partirei ao amanhecer com meus homens e voltaremos em caixões ou como vencedores. A imperatriz cerrou os dentes e saiu pisando duro da sala. Isaac então reapareceu na sala. Assim que ela apareceu, ele saiu com o explorador da vida para ficar escondido. Loki terminou de amarrar sua armadura com força e disse: ela é de um casamento político e é uma pessoa problemática, mas também estou fazendo isso para protegê-la. É claro. Isaac encostou-se na parede e perguntou: há duas opções. Você quer que eu teletransporte todos para o campo de batalha, ou vamos à moda antiga, com um navio através do oceano? Ah, a opção é clara. Loki esfregou o pescoço. Eu gosto de pegar um navio, se você não se importa. Quero ver o oceano uma vez antes de morrer. Compreensível. Isaac disse e olhou pela janela para o céu escuro. Finalmente é hora de eu entrar no campo de batalha. HMM. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.